Olá, mais uma vez agradeço você que está acompanhando o nosso Jornal OCN. Mais uma edição do Jornal OCN pelo Facebook, pelos nossos perfis do Facebook, também pela nossa página do Facebook do Ocubo Notícias, pelo nosso site e também pelo canal do YouTube do Ocubo Notícias. Um grande abraço, um abraço apertado para cada um de vocês que nos assistem. Muito obrigado sempre pelo seu carinho, por estar nos acompanhando. Hoje muitas notícias, então nós deixamos rapidamente o nosso abraço para você nesse meio de semana, né? Nessa quarta-feira, hoje já dia 18 de março de 2020, no momento em que seria inimaginável para qualquer pessoa o Brasil, o mundo no geral, chegar numa situação de temeridade, de medo, da maneira com a qual chegou, principalmente o Brasil, que nós sabemos, né, como funcionam as coisas por aqui. Então vamos lá, vamos começar o nosso Jornal OCN. Daqui a pouco nós falaremos novamente do coronavírus, né? Infelizmente essa é a pauta de todos os noticiários. Mas, por enquanto, nós vamos começar com uma notícia importante para principalmente os funcionários públicos do estado de São Paulo. A Justiça suspendeu a reforma da Previdência do governo, a reforma da Previdência de Dória. Bem feito, 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 bem feito. A deputada professora Bebel, do PT de São Paulo, que é presidente da APOESP, o Sindicato dos Professores de São Paulo, e advogados do grupo Prerrogativas, conseguiram uma liminar na Justiça, uma decisão provisória, para suspender a implementação da reforma da Previdência do governo João Dória, que foi sancionada no começo desse mês. O desembargador Dr. Antônio Carlos Malheiros concedeu essa liminar depois de acatar os argumentos de que esse processo legislativo de votação dessa reforma não foi respeitado, que houve um atropelo quando a proposta foi discutida na Assembleia Legislativa. Teve deputados, inclusive um aqui da região de Porangaba, Botucatu, né, que estava articulando essa reforma da Previdência. Pois o despacho diz o seguinte, o trecho do despacho do magistrado diz o seguinte, abre aspas: o processo legislativo não pode ser alterado, devendo seguir as regras já existentes na Casa Legislativa, ou seja, o regimento interno da Assembleia Legislativa, que aprecia a criação de uma nova ordem jurídica, seja de que natureza for, fecha aspas. Malheiros suspendeu os efeitos da emenda constitucional, uma vez que os documentos trazidos aos autos são hábeis e comprovam a existência de direito líquido e certo, além do fumus boni juris e do periculum in mora. Pessoal, resumindo, os procedimentos legais para apreciação da matéria não foram respeitados dentro da Assembleia Legislativa para votar essa lei da reforma da Previdência. Sendo assim, uma lei que é votada sem o respeito do regimento da Casa, é uma lei inconstitucional, ou seja, não pode ser implementada, não pode entrar em vigor, né? A medida foi sancionada por Dória no dia 6 de março. O governo espera economizar com isso 58 bilhões de reais em 15 anos, caso ela prevaleça. Dentre as principais mudanças da lei está a alíquota correspondente ao desconto da Previdência na folha de pagamento, que vai aumentar de 11% a até 14%, passa a ser progressiva, sendo que 11% para servidores que ganham um salário mínimo e 15,7% para quem ganha mais de R$6.000.
A idade mínima de aposentadoria passa a ser de 62 anos para mulheres, 65 para homens. O tempo mínimo de contribuição passa a 25 anos. Ok, pessoal? Rapidinho agora para as outras notícias. Hoje tem muita coisa, não dá para comentar muito não. Mas vamos falar de coronavírus. Eu sei, pessoal, é um assunto que está sendo muito batido, muito, né? Mas que requer que nós passemos a você, porque a situação não é aquela, mas eu sou forte, eu sou jovem, se eu pegar o coronavírus aí vai ser só uma gripinha para mim. Tá, tudo bem. Você, eu, somos fortes, somos jovens, talvez nem iremos sentir tanto os sintomas, né? Se porventura contrairmos esse tal deste coronavírus. Mas o problema é o seguinte: e as pessoas próximas de nós? Todas elas são pessoas fortes, com sistema imunológico forte, todas elas são jovens, nenhuma delas possui problemas de saúde como hipertensão e diabetes, que fazem com que essas pessoas se enquadrem no quadro de risco quando contraem a doença. É aí que tem que se pensar, né? Eu contraí, eu vou levar de letra. Não, também tem jovens, pessoas jovens que morreram em decorrência do coronavírus. A taxa de mortalidade é muito baixa, tá? Mas você pode prever o futuro? Você pode saber se você não está dentro dessa taxa? Não, né? Olha, gente, hoje de manhã acaba de ser anunciado pelas mídias, acaba de ser noticiada pelos grandes canais de notícia, que o general Heleno está com coronavírus. Está aqui publicado no jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. O ministro de Gabinete de Segurança Institucional, GSI, general Augusto Heleno, está no quadro de risco. Tem 72 anos. Ele disse nesta quarta-feira que o seu exame deu positivo para coronavírus. Embora o primeiro exame realizado por ele tenha dado negativo para o novo vírus, um novo teste colhido na terça-feira diagnosticou o contágio pelo vírus. O presidente também fez coleta desse teste aí, desse exame. Ainda, nós estamos gravando o jornal na parte da manhã, deve ser dado o resultado ainda hoje. Sexta-feira, a Fox News e também o jornal O Dia adiantaram que Bolsonaro teria o coronavírus. E eu até enfatizei, olha pessoal, não é nada confirmado não. A informação diz que ele teria contraído o coronavírus na viagem que ele fez para os Estados Unidos, tendo em vista que o secretário de comunicação dele, né, estava com o coronavírus. E dentro daquela comitiva, já 15 pessoas que estiveram com o presidente estão com coronavírus. Então, né, será que... Bom, a gente sabe que o presidente Bolsonaro não é uma figura assim tão adorável, né? Bem como o general Heleno. Talvez o vírus entre nos corpos destes dois e morra. Você vai morrer, né? Talvez o coronavírus entre no general Heleno, morre. Entra no Bolsonaro, o vírus vai lá e morre, né? Diante, né, de algumas coisas aí que nós estamos vendo da personalidade dessas figuras. Talvez nem o vírus suporte esses dois. Então podemos ficar tranquilos que nada de ruim vai acontecer se esses dois pegar o coronavírus. Eles vão matar, se o coronavírus entrar neles, vai matar o coronavírus. Então diz o seguinte aqui: informo que o resultado do meu segundo exame, realizado no Hospital das Forças Armadas, acusou positivo. Estou aguardando a contraprova da Fiocruz. Estou sem febre e não apresento qualquer dos sintomas relacionados ao Covid-19. Estou isolado, em casa. Não atenderei telefonemas, publicou o general Heleno. Com isso, sobe para 16. 16. Já não é mais 15. A cada hora sobe. 16 o número de pessoas do grupo da comitiva de viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos na semana passada e que pegaram essa doença.
Como eu disse, Bolsonaro também está fazendo o segundo teste. Heleno se reuniu pelo menos em 2 ocasiões com o presidente pela manhã, segundo a sua agenda. O ministro ainda falou com jornalistas na saída do departamento médico do Palácio do Planalto, onde foi realizar o segundo exame. Heleno afirmou estar bem, mas fez uma ressalva, que a falta de sintomas não era uma situação tranquilizadora. Ou seja, ele está nervoso, mas mesmo não tendo sintomas, ele disse que não está 100% tranquilo, não é uma situação tranquilizadora, disse Heleno para a imprensa. Mas engraçado, tudo isso era só fantasia da imprensa. Né? Foi o que o presidente falou na semana passada. E ontem o general Heleno, com coronavírus, se reuniu 2 vezes com o presidente Jair Bolsonaro. Nós temos que falar a verdade. Nós temos um presidente fanfarrão lá na presidência. Nós temos um presidente fanfarrão. Ouça essa. Bolsonaro cobra discurso político de Mandetta em pandemia do coronavírus. Mandetta é o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que só deu um furo, só deu uma pisadinha na bola nesse assunto. Quando começou a pipocar o assunto do coronavírus, né, e a possibilidade de casos aqui no Brasil, o Mandetta deu uma entrevista coletiva falando, não, isso daí é uma gripezinha, tudo bem. Foi a pisada na bola dele, mas depois ele se inteirou do assunto, ele estudou o assunto, se reuniu com autoridades, com infectologistas e reviu a sua postura, o seu posicionamento. Não só isso, ele não apenas reviu o seu posicionamento, como acionou o Ministério da Saúde a fazer as precauções pertinentes no caso do coronavírus, adotando as medidas estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde. Hoje nós podemos dizer que no Brasil, o único ministério que funciona bem, com sabedoria, com técnica, né, com alguém capacitado à frente do cargo, é o Ministério da Saúde, diante dessa pandemia mundial já, né, mas aqui no Brasil é uma epidemia do coronavírus. O Ministério da Saúde se comporta exemplarmente, adotando as medidas necessárias, que poderiam ser melhores se o investimento na saúde fosse sempre prioridade, desde os governos lá de trás. Estou passando a mão no governo, na cabeça do governo de ninguém, falando que o Ministério da Saúde lá atrás era excelente. Não. O investimento da saúde no Brasil nunca foi prioridade. E agora a gente sente, porque a coisa poderia estar melhor, mas dentro das possibilidades, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, trabalha extraordinariamente bem. Só deu essa furadinha aí de falar no começo que era uma gripezinha e mais nada. Agora, o presidente Bolsonaro tem cobrado o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que passe a adotar um discurso mais afinado ao do Palácio do Planalto no combate à pandemia do coronavírus. O discurso do Palácio do Planalto todo mundo sabe. Isso daí é fantasia da mídia? Foi a China que inventou esse coronavírus para acabar com a direita. Vá merda, porra! Vá merda! Vá! Porra, eu não sou otário! Para comprar as coisas a preço de banana. Eu vi uma pessoa falando na internet que a China fez o coronavírus como arma biológica. Merda na cabeça, não há mais nada. 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 Para afetar a economia mundial. Foi a China que produziu
sendo que está comprovado que o coronavírus é uma doença oriunda dos organismos dos morcegos. O presidente Bolsonaro tem defendido a deputados bolsonaristas que o auxiliar presidencial, que se tornou porta-voz do governo na crise, incorpore a sua retórica pública, a defesa para que a atividade econômica não seja paralisada e o apoio ao direito do cidadão de participar de protestos em pleno coronavírus, em pleno período. Todo mundo, todo o planeta está se reservando, está tomando posturas contrárias. O Bolsonaro, esse gênio, que é o nosso presidente, está querendo que as pessoas tenham a possibilidade de participar de protestos, de eventos, para não paralisar a economia. E quer que o ministro da Saúde adote esse discurso. O único ministro que está fazendo tudo certo no governo Bolsonaro. Ai, meu Deus do céu. O presidente também tem considerado que o tom adotado pelo Ministério da Saúde tem gerado histeria e que nesse momento o papel do poder público deveria ser o de acalmar a população, não o de estimular o pânico. Com o discurso técnico em consonância com os protocolos internacionais de saúde pública, o ministro Mandetta tem defendido, por exemplo, que as pessoas não participem de aglomerações e adotem medidas de precaução, além de ficarem em isolamento se tiverem sintomas. É o que todo o planeta está fazendo. É o que a Organização Mundial da Saúde, um órgão com elementos técnicos, com pessoas técnicas, indica. Agora, qual é o elemento técnico, a capacidade técnica que esse presidente tem para dizer o contrário? Me ajuda aí, né? Com as recomendações na avaliação de assessores palacianos, Mandetta acabou fazendo um contraponto a Bolsonaro, o que incomodou o presidente e tem servido de munição para adversários do governo. A preocupação, então, do presidente é não ser criticado por adversários do governo e não a integridade da saúde das pessoas. Olha, presidente, de boa, vai. Acho que a paciência de todo mundo já estourou, o saco de todo mundo já encheu, o meu, inclusive, com as suas atitudes, presidente. O senhor não sabe nem o nome do vírus. O senhor chamou de corolovírus. O senhor não sabe nem falar. Para quem falava que a Dilma era burra e não sabia falar, o senhor está igual, ou pior. Escuta aí, o senhor falou coronavírus. Eu vou colocar aqui o áudio, é coronavírus. Coronavírus! O coronavírus! Aí, ó. Começou na China, foi para outros países da Europa, né? E iríamos passar por isso. Agora, o que está errado é a histeria, como se fosse o fim do mundo. E uma nação, o Brasil, por exemplo, só estará livre desse vírus, né? O coronavírus aí, tá? É quando um certo número de pessoas foi infectado e criaram anticorpos. É um burro. Um burro. Falar tamanha besteira. Olha, presidente, vai cuidar do dólar. O dólar está 5,14. O senhor não entende nada de saúde. Vai cuidar do dólar. R$ 5,14 nessa manhã. Vai encostar nos R$ 6 até o final do mês, se continuar assim. Vai cuidar do dólar, presidente. Ah, o senhor não entende de saúde, mas também não entende de dólar, porque também não entende de economia. O senhor não entende de economia, o senhor não entende de saúde, de educação, de segurança. O senhor não entende de porcaria nenhuma. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Em 28 anos como deputado, só teve 2 projetos de lei aprovados. O senhor só entende de relinchar e vomitar essas asneiras toda vez que o senhor abre a boca, presidente. A burrice do presidente, inclusive, pode ser estampada nessa única imagem aqui, ó. Numa live onde não tem ninguém, ele tá de máscara. Em público, ele vai de cara aberta, pega na mão de todo mundo. Essa imagem retrata a asneirice do presidente. Mas fiquem tranquilos, gente.
Nada de ruim vai acontecer com o presidente Bolsonaro se ele pegar o coronavírus, porque até o momento nós temos informações de que a taxa de mortalidade tem afetado apenas pessoas. Burro ainda não morreu por conta disso. Bom, pessoal, coronavírus aqui em Porangaba, graças a Deus, não tem casos, nem suspeitos por enquanto, pelo menos as informações é de que não há casos suspeitos, nem confirmados, graças a Deus. E esperamos que não venha para cá essa coisa. Mas enfim, em Cesário Lange, cidade vizinha, nós estamos aguardando informações sobre os 2 casos suspeitos e 1 provável de coronavírus que já tem em Cesário Lange. Então já são 3 suspensões aí, né? 2 suspeitas e 1 que é provável. Em Conchas também já há casos suspeitos de pelo menos 2 pessoas que retornaram de viagens da Itália. Enfim, mas aqui em Porangaba, graças a Deus, nenhuma suspeição, né? Nenhuma suspeita. Mas já há medidas que estão sendo adotadas pela prefeitura. Gente, eu fiquei sabendo ontem que a Secretaria de Saúde aqui de Porangaba está sob nova gerência. A nova secretária é a dona Marineide Hermida. Até que, enfim, a Secretaria de Saúde de Porangaba recebe uma pessoa capacitada, técnica e de conhecimento na área de gerência da saúde, na área administrativa da saúde. Nós tivemos várias outras pessoas com muita boa vontade atuando na Secretaria de Saúde, mas que eram pessoas da atuação dentro da saúde, não eram pessoas que eram profissionais de saúde, mas não pessoas com a noção administrativa da saúde. É muito diferente uma pessoa que atua na saúde como profissional, médico, enfermeiro, técnicos de raio-x. Eles têm uma noção administrativa? Claro que tem, porque convivem ali dentro, mas administrar, ter a noção completa da administração, né, são poucas as pessoas. E a dona Marineide é uma pessoa que tem todo esse conhecimento na parte da vigilância sanitária, todo esse conhecimento na parte da saúde, da gerência dentro da saúde, e ela, pelo que nos chegou ao nosso conhecimento, esta semana adentrou a Secretaria da Saúde de Porangaba. Nós desejamos boa sorte à dona Marineide, esposa do Dr. Hélio, né? E temos certeza que conhecimento para atuar na área ela com certeza tem. Esperamos que ela receba o respaldo no Poder Executivo para colocar em prática todas as suas ideias e todas as suas modificações dentro da saúde de Porangaba, que eu tenho certeza que ela vai apresentar e tem muitas ideias para tentar trazer mais melhorias para a saúde de Porangaba. Então, em decorrência disso, nesse processo de temor, de precauções, em decorrência do coronavírus, a administração de Porangaba também está adotando procedimentos corretos e muito pertinentes. Parabéns à administração de Porangaba por isso, por estar agindo já preventivamente. Não ficou esperando, vamos esperar ter uma suspeita, não chegou aqui ainda. Não, Porangaba, a Prefeitura de Porangaba, a administração fez correto, né? Deu um passo adiante antes da coisa chegar. Então já tem aqui algumas medidas excepcionais, né? Nós publicamos no nosso site, nesse final de semana, que a Escola Aldo Angelini está recebendo alguns alunos que queiram ter aula, né, mas que vai gradativamente durante esse período paralisar as aulas, suspender as aulas por algum período. A Escola Municipal Joaquim Francisco de Miranda, o grupo também parece que está adotando o mesmo procedimento, recebe alguns alunos ainda, mas vai paralisar também, suspender as suas atividades escolares. No site da Prefeitura diz que as creches e escolas continuam funcionando. É o que diz no site da Prefeitura. A mais nova informação que nós temos aqui, pessoal, da Prefeitura é sobre o cartório eleitoral, ok? Como medida excepcional, tendente a evitar a disseminação do contágio pelo novo coronavírus, o Covid-19, comunicamos que o atendimento ao público na Justiça Eleitoral, realizado na Casa do Cidadão aqui de Porangaba, está suspenso.
Já não há mais atendimento, portanto, no cartório eleitoral da Casa do Cidadão aqui de Porangaba desde ontem até o dia 31. Até o dia 31 de março agora. Isso por determinação do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Comunicamos ainda que, quanto aos casos urgentes, o eleitor deverá requerer antecipadamente o seu atendimento pelos números de telefone 15 3251 2068 e 15 3259 7598. Os telefones estão aqui embaixo, tá, gente? Esse telefone aqui é do cartório eleitoral da 140ª Zona Eleitoral de Tatuí. Você liga até lá, liga nesse telefone e pode agendar a sua solicitação de serviços. Ok? De segunda a sexta-feira, das 12 até as 16 horas, do meio-dia até as 16 horas. A urgência do atendimento será previamente avaliada depois que você ligar. O chefe do cartório eleitoral vai avaliar e, em caso de dúvida, será dirimida pelo juiz eleitoral, comunicando-se a decisão ao eleitor interessado. O atendimento, caso autorizado, será realizado exclusivamente na sede do cartório eleitoral, na sede do cartório eleitoral lá em Tatuí. Maravilha, gente? Rapidinho aqui. Tem muita coisa, ainda tem resumo da sessão da Câmara daqui a pouco, hein, gente? Vamos falar aqui. CRAS de Porangaba também adotou uma postura sábia, né, já se precavendo, já se prevendo, né, a possibilidade de disseminação da doença, e devido a essas preocupações com o coronavírus Covid-19 e a sua rápida propagação, conforme orientações da Organização Mundial de Saúde, a OMS, o governo federal e estadual, executivo municipal e a Secretaria Municipal da Saúde e o CRAS decidiram suspender até o fim de março, como medida preventiva, todas as atividades referentes a programas sociais e projetos. São eles o Grupo Bom Viver, Terceira Idade, Projeto Regina Miranda, Projeto Casa Amiga, aulas de dança, aulas de capoeira, aulas de artesanato, reuniões socioeducativas, Bolsa Família, Renda Cidadã e Ação Jovem. A saúde e a segurança de nossos colaboradores e beneficiários são a prioridade, diz o comunicado do CRAS. Olha, diz que vai ser até o fim agora de março, tanto o cartório eleitoral quanto o CRAS. Mas eu creio que o pico de propagação da doença está apenas começando. Em março é que ele vai começar, no final de março, começo de abril, é que ele vai começar a subir exponencialmente. Pelo menos foi assim lá na Itália e está sendo assim aqui no Brasil. Nós não estamos, não é querer levar alarde, como diz o presidente, mas encarar a realidade como ela é, do jeito que a doença está sendo propagada. O primeiro caso no Brasil foi visto há o quê? 2 semanas e meia? 3 semanas que foi anunciado o primeiro caso? 1 mês. Fez 1 mês ontem. 1 mês. Olha só quantos casos já tem. Tem até morte. Ontem confirmada a primeira morte. Outros 4 casos estão sendo investigados. Olha a rapidez disso. Então não é alarde, é encarar a realidade. Queira você ou não, a realidade é essa. Então, final de março, a suspensão vai ser até o final de março, creio que será prorrogada. Porque a partir de abril é que a gente vai ver o negócio pipocar de verdade. Agora é só o começo, é só a ponta do iceberg. A realidade é essa, não tem outra. Atenção, pessoal, mudança no horário de ônibus também, né? Linha Porangaba-Tatuí. Informamos que devido à paralisação, comunicado da Rápido Campinas, informamos que devido à paralisação das aulas nas escolas municipais e estaduais devido ao Covid-19, o coronavírus, os horários abaixo serão paralisados temporariamente a partir do dia 18, a partir de hoje. Partindo de Porangaba, o ônibus das 17 horas e 50 minutos não vai mais correr. É uma suspensão, tá, gente? Não é? Mas, por enquanto, o ônibus das 17 horas e 50 minutos que parte de Porangaba não vai correr. E o ônibus que sai de Tatuí às 23 horas também foi tirado de circulação por enquanto. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a Rápido Campinas. Tem vários telefones aqui, eu vou colocar um deles, né? 3251 1104. 3251 1104.
Bom, pessoal, rapidinho. Destaque da sessão da Câmara aqui em Porangaba. Resumo da 4ª sessão ordinária da Câmara de Porangaba, que começou com a leitura do ofício 37/2020, balancete das receitas e despesas RREO de janeiro de 2002. Depois a leitura do balancete, o ofício 44/2020, balancete das receitas e despesas RREO de fevereiro de 2020. Essas receitas estão afixadas lá na Câmara de Porangaba. Receitas e despesas, né, relativo à administração de Porangaba. Ofício 49/2020. Resposta ao requerimento 12/2020 do vereador Eduardo Bertin. Responde que está em andamento a obra de uma... está em andamento o estudo da colocação de uma ponte de concreto e que uma empresa especializada já esteve no local. Ele questionou sobre a ponte, a obra da ponte lá no bairro dos Alves, que liga o bairro dos Alves ao Loja 100. Então, o ofício disse que já estão estudando aí uma ponte de concreto para o local e que no local ele questionou se havia alguns tubos de concreto no local. A prefeitura disse que não havia tubos fazendo parte da estrutura da ponte, que havia alguns tubos, sim, enterrados lá e que estes foram usados num desvio. Foi lido lá na Estrada da Serrinha, é o que foi lido na Câmara, mas que esse desvio se danificou com as chuvas da noite de segunda-feira e madrugada de terça-feira. Resposta ao requerimento 13/2020 do vereador João Paulo Urias. Ele questionou sobre a ponte lá no bairro dos Cletos. O ofício disse que trata-se de uma tubulação de passagem de água e não de uma ponte, e que logo haverá manutenção devida no local. Resposta ao requerimento 14/2020, também do vereador João Paulo Urias, que questionou sobre os horários para utilização da quadra do ginásio de esporte Silvio Roberto Martins, se havia horários vagos e quais seriam esses horários. A prefeitura respondeu que estes horários devem ser solicitados junto à Secretaria de Esportes. Por que a pessoa que redige, que responde esses requerimentos não entra em contato com o secretário para que ele envie um ofício? Pelo menos era assim que funcionava na administração passada. Envie um ofício com a resposta dos requerimentos e anexa a resposta do secretário ao requerimento. Anexa e envia para a Câmara. Agora o vereador pergunta uma coisa, nós não sabemos, tem que perguntar para fulano de tal. Nós não sabemos, tem que perguntar para fulano de tal. O executivo não administra secretarias? O que faz o executivo aqui em Porangaba? Se é o executivo que administra secretarias, o executivo tem que indagar o secretário, pegar a resposta, anexar e enviar para a Câmara. Será que a pessoa que redige a resposta desses requerimentos tem preguiça de fazer isso? Acho que tem. Já deve estar com coronavírus. Resposta ao requerimento 15/2020 do vereador João Paulo Urias. Informa que a empresa solicitou a prorrogação do término da construção da Escola Joaquim Francisco de Miranda e que a nova previsão para o término é agora no final de março. Resposta ao requerimento 16/2020 do vereador Eduardo Bertin. Ele questionou sobre aquela estrada Raquel, agora esqueci o nome da estrada, é a estrada que liga a rua Murilo Alves Serafim ao bairro das Partes. Né? Aquela estrada ali que fizeram agora uma obra, né, daquele jeito, fizeram a colocação de ligação de esgoto na continuidade ali da Murilo Alves Serafim. Choveu segunda-feira e a estrada ficou uma maravilha. Então, a resposta feita ao vereador Eduardo Bertin, que questionou sobre o cascalhamento desta via, a prefeitura disse que está no cronograma o cascalhamento. Está no cronograma de obras.
O problema é saber qual é o cronograma de obras, já que a prefeitura não divulga. Você não sabe em que dia que a prefeitura vai estar num bairro fazendo serviço. Não tem divulgação de cronograma de obras. Está no cronograma. Projeto de Lei 10/2020. Revisão geral anual salarial dos servidores municipais. É para todos os servidores municipais, portanto, essa revisão geral. Se é para todos os funcionários municipais, todos os funcionários públicos do município, quer dizer, portanto, que é tanto para os funcionários, é o que disse o projeto de lei, revisão geral dos servidores públicos municipais. Então, é tanto para o legislativo, né, tanto para o executivo da prefeitura, quanto para o legislativo, funcionários da Câmara também. Concede a majoração remuneratória de 5%, ou seja, 5% de reajuste salarial aos funcionários públicos. Só que 4,01% é relativo a uma revisão geral. É revisão da inflação. Vai repor o que foi perdido com a inflação do ano passado no período de 12 meses. 4,01% foi o acumulado da inflação de 2019. Então vai ter a reposição disso no salário dos funcionários públicos aqui de Porangaba. Mas vai ter um aumento real também acima desses 4,01. É o extraordinário valor de 0,99%. É isso mesmo, não chega a 1%. Ou seja, se o funcionário ele ganha R$1.000, este aumento real para ele vai ser de R$ 9,99. Que merda, hein? Vai ganhar um funcionário que ganha R$1.000 na prefeitura vai ganhar um aumento real de R$ 9,99. E você pode escrever aí, porque eu falo coisas que geralmente são, né? São certas. Geralmente é uma previsão que dá certo. Pode ver. O prefeito, o executivo, vai fazer propaganda desse aumento aí de 0,99%. Para quem ganha R$1.000, vai dar R$ 9,99 de aumento. Xerife, é um brincalhão. Isso é um fanfarrão, xerife. Você pode ter certeza que vão usar isso como um marketing. Vão falar, não, nós demos 5% de aumento. Não, vai ser mentira. 4,01% é revisão da inflação acumulada do período do ano passado. 0,99% é o aumento. Menos de 1%. Esse é o aumento. Ainda bem que deu essa revisão, né? É vergonhoso. Eu acho que estão tirando o sarro da cara dos servidores públicos aqui de Porangaba, viu? Mas enfim, criticar o aumento por ter dado o aumento? Não. Nós estamos criticando por ser péssimo o aumento. Está soando isso como piada. É péssimo, não chega a 1%. O aumento real de 0,99% vai custar para o município, segundo disse o projeto de lei, R$ 136.600 por ano. R$ 136.600. Isso não... Por ano, isso não é dinheiro para uma prefeitura. Se bobear, gasta mais fazendo rodeio. É só não fazer o rodeio. Dá pra colocar aí R$300 mil nesse orçamento aí para fazer o aumento. Tranquilo. Ah, mas já não teve carnaval, né? Agora, não ter rodeio num ano eleitoral, como é que os candidatos da administração vão fazer para dar
tapinha nas costas dos eleitores, né? Pagar uma cervejinha. Eu só bebo latinha. Latinha. Foram quantas latinhas? Umas 4. Pra agradar. Mas não vai ter rodeio não, gente. Até junho. Vocês acham que essa epidemia do coronavírus aqui no Brasil vai passar assim, ó? O próprio ministro da Saúde, Mandetta, que é o único ministro com juízo dentro do governo do Bolsonaro, eu acho que é a única pessoa que está do lado do Bolsonaro, que tem juízo, parece que está sendo esse ministro. Ele já disse, já foi claro ontem, que o Brasil sofrerá pelo menos 20 semanas com essa epidemia, segundo os cálculos feitos pelo Ministério da Saúde. Então, esquece, não vai ter rodeio não também. Então vamos lá, pessoal. Falando ainda sobre esse reajuste salarial extraordinário que a prefeitura deu, né? O vereador João Paulo Urias disse: o projeto de lei para dar esse aumento, sendo que maior parte é revisão geral e o aumento é de só 0,99%, o vereador João Paulo Urias disse que seria contra a dispensa dos pareceres, disse que tinha que ser analisado pela Câmara, né? Ele lembrou que futuramente o prefeito dará um aumento ao subsídio dos funcionários comissionados, né, os secretários, diretores, e eu duvido que vai ser só de 0,99%, né? Vai ser bem mais, né? Vai ser na faixa de uns 25%, porque daí ele vai querer somar o período da inflação acumulada de todos os anos anteriores. Então o secretário que está ganhando 5 mil, vai começar a ganhar uns 6, 7 mil a partir do momento que o prefeito decidir dar aumento para eles. Lembrou o seguinte também, que seria válido questionar nas comissões da Câmara, porque o Executivo não dá um valor mais substancial, dá apenas 0,99%. Para discutir nas comissões da Casa a possibilidade orçamentária da Prefeitura dar um aumento maior. Só que o vereador Uno disse concordar que realmente o aumento é muito pouco, mas que não queria atrasar o andamento do projeto de lei e que, portanto, votaria pela dispensa dos pareceres. Eduardo Bertin também disse a mesma coisa, ser a favor da dispensa e que os funcionários públicos estão com os salários muito defasados, que esse aumento não cobre a defasagem do salário dos funcionários públicos. Disse que seria favorável a votação do projeto de lei sem passar pelas comissões para não ser questionado por atrasar a votação. Depois foi feita a leitura do ofício 47/2020, projeto de lei 11/2020, que altera a redação do projeto de lei municipal, aliás, a redação da lei já municipal 40/2019, também com dispensa dos pareceres. Vale lembrar que a redação que foi alterada com esse novo projeto de lei votado ontem, altera o projeto de lei 40/2019, o artigo 1. A redação nova diz o seguinte, a alteração na redação vai trazer o seguinte: fica autorizado o valor do aumento do Vale Alimentação para funcionários públicos, estagiários e conselheiros municipais de R$ 200 para R$ 300 reais. Antes, a redação trazia apenas funcionários públicos e estagiários do Poder Público de Porangaba, né? Não incluía os conselheiros tutelares, né? João Paulo Urias pediu a palavra, disse ser contrário à dispensa dos pareceres, justamente por não conter o impacto orçamentário, já que esse projeto de lei vai colocar como novos beneficiários da cesta de alimentação os conselheiros tutelares. Até o vereador Uno, né, ele falou o seguinte, ele pediu a dispensa dos pareceres, dizendo que só altera a redação. Não altera só a redação. Vai alterar também o orçamento do município, porque vai colocar também os conselheiros tutelares, que com certeza absoluta merecem esse benefício, mas vai gerar um impacto financeiro que não foi apresentado também à população porangabense. Uno disse que realmente isso é uma falha do Executivo, que ele apresenta as matérias de maneira, né, equivocada, errada,
mas que ele coloca na balança, né, o fato dos funcionários precisarem do benefício. E que entre a necessidade dos funcionários e o erro da administração, ele opta pela necessidade dos funcionários. Requerimento 17/2020 requer a informação sobre as 10 cruzetas de madeira de lei. Ah, isso eu fiquei sabendo. 10 cruzetas de madeira de lei, que eram usadas em tesouras, aquelas tesouras de telhado lá no galpão da Escola Joaquim Francisco de Miranda. Essas madeiras eram madeiras de lei, estavam boas. Elas foram retiradas da obra com a reforma, né, e foram levadas para a garagem municipal. E de lá, essas madeiras sumiram. Eu sei que ela foi para um sítio. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E se essas madeiras em breve não aparecerem, e se a prefeitura não informar aonde elas foram ou serão usadas, eu direi aqui no sítio de quem está essas madeiras de lei. Ih, complicou! Ok? Então, o vereador Uno requereu informações sobre o paradeiro dessas madeiras. Eu sei aonde está. E espero que elas apareçam e sejam utilizadas pelo poder público em obras de pontes, em reformas, porque essa madeira pertence ao município. Era de um prédio público. Eu vou falar, hein? Eu vou aguardar a resposta desse requerimento. Se a resposta for atravessada ou evasiva, a gente não sabe onde foi, a gente não viu para onde foi, eu vou falar e vou mostrar. Tá bom? Vai dar merda, 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 vai dar merda. Informações sobre se há uma sala reservada, é um requerimento, do vereador Uno também, requerimento 18/2020. Informações sobre se há uma sala reservada e apropriada para abrigar os pacientes que chegam a óbito. Ele disse que recebeu há alguns dias reclamações de moradores aqui de Porangaba que dizem que pacientes que passam por procedimentos dentro do pronto atendimento ficaram junto com pacientes que vieram a óbito na mesma unidade. Questionou aqui o vereador Uno. Uno, eu não sei não, viu, meu amigo, mas eu acho que sala para morto tem lá no Paço Municipal, viu? Piada bosta! Isso eu sei que tem. Parecer favorável ao projeto de decreto legislativo 02/2020, que concede o título de cidadão porangabense ao senhor Horácio Toshio Yawamitsu. Não há ilegalidades, e o Amitsu é o nome dele, o Horácio, que é o presidente do Sindicato Rural aqui de Porangaba. Não há ilegalidade e nada que impossibilite, portanto, esse projeto de decreto legislativo. Ele foi votado, foi aprovado por unanimidade, passou pelas comissões da casa e, portanto, o senhor Horácio, presidente do sindicato aqui de Porangaba, deverá receber o título de cidadão porangabense em sessão solene que será agendada pela Câmara. Mensagem 02/2020, veta o projeto de lei 09/2020, que dispõe revisão geral anual aos servidores da Câmara de Porangaba. Esse projeto de lei, que revisava o valor da inflação dos servidores, do salário dos servidores da Câmara, foi vetado pelo prefeito pelo seguinte, gente. Ele foi redigido pela Câmara de maneira errada. Eles digitaram que o índice de revisão da inflação seria correspondente a um período de 14 meses. E é errado. O índice de revisão da inflação é no período de 12 meses e não 14. Portanto, né, se ele fosse aprovado, seria aprovado com uma redação que geraria inconstitucionalidade desse projeto de lei. Parecer favorável ao veto. Foi feita a votação, portanto, desse veto do projeto de lei e do parecer das comissões. A votação foi nominal e todos foram favoráveis. Todos foram favoráveis ao veto do projeto de lei. Que mais nós temos aqui? Uno e João Paulo falaram
que 0,99% é um aumento absurdamente baixo, sendo que 4,01% é apenas a reposição da inflação. E o João Paulo Urias lembrou que a inflação do ano passado é que foi recomposta e questionou a reposição dos anos anteriores. Esse projeto de lei que repôs e deu o aumento real, repôs 4,01% de inflação e deu o aumento real de 0,99%, totalizando 5% de reajuste, ele foi votado e aprovado por unanimidade. Projeto de lei 11/2020 requer alteração da redação do projeto de lei 40/2019, incluindo os conselheiros tutelares para o recebimento do Vale Alimentação. Também foi votado e aprovado por unanimidade, né? Palavra livre. O vereador Uno disse que recebeu a ligação de um cidadão lá do bairro dos Marianos. O cidadão estava muito bravo e disse que o morador do bairro dos Marianos estava revoltado com o prefeito Luiz Carlos Vieira Sobrinho e o vice-prefeito Edivaldo, e cobrando o vereador. Segundo o vereador, o cidadão falava assim: eu votei no Luiz, eu votei no Edivaldo, e vocês não mandam a máquina vir aqui no bairro dos Marianos a roubar a minha estrada. Aí o vereador, segundo ele, em sua palavra livre, explicou que, infelizmente, ele, como vereador, não possuía a máquina executiva nas mãos. Ele apenas enviava solicitações ao executivo. Ele disse que ele legisla a favor do morador, que pede que as estradas, que já pediu que as estradas recebessem a manutenção pela prefeitura, mas que, infelizmente, o Poder Executivo não atende. Disse que, apesar da demora, a rua João Paulino da Silva foi arrumada e que alguns moradores furaram a sinalização da obra e estragaram um trecho que foi concretado. Falou sobre o plantio de uma árvore na rua 4 de junho, na altura do número 58. Essa árvore foi plantada a pedido do morador. Foi plantada ali na frente da casa a pedido do morador. A Secretaria de Meio Ambiente foi lá e plantou a árvore a pedido do morador. Quem quiser uma árvore na frente da sua casa, pode pedir na Secretaria do Meio Ambiente que eles providenciem o plantio. Só que o que aconteceu é o seguinte: segundo o vereador Uno, um vândalo foi lá e arrancou a muda. Na segunda vez foi plantada, colocada uma cerquinha em volta. Arrancaram a cerca e arrancaram a muda. Ou seja, ele falou nesses dois casos, tanto da rua João Paulino da Silva quanto no plantio da árvore da rua 4 de junho, que às vezes o poder público quer fazer, mas o cidadão, ou alguns cidadãos, poucos, que a gente nem pode chamar de cidadão, e sim de bestas quadradas, que isso não é um cidadão, é uma besta quadrada, vai lá e danifica o bem público. Tem que pegar a polícia tinha que pegar o cara que fizer isso, o homem ou mulher que fizer uma coisa dessa. Você faz uma obra na rua, o cara vai lá, fura o bloqueio, passa em cima da obra para danificar a obra. Nem espera a obra secar para ficar boa e para poder passar por ali. Não, vai lá, fura o bloqueio e passa. Aí vai lá, planta uma árvore, vai lá um animal e arranca a árvore. A polícia tinha que pegar no flagra e envergar o cacetete no lombo dessa figura. Vou te deitar na porrada se eu voltar aí, hein? Ele falou também o seguinte, o vereador Uno, ainda na sua palavra livre, falou que funcionários do PA o procuraram, alegando que no local não havia álcool em gel, papéis para secar as mãos, que a Secretaria de Saúde, há algumas semanas, foi informada de uma fiscalização de Botucatu, que neste momento a Secretaria, quando recebeu a informação, né, da fiscalização lá de Botucatu, da Regional de Vigilância Epidemiológica, pegou e colocou tudo nos lugares, tirou móveis velhos do lugar, colocou álcool gel, colocou papel para secar as mãos, colocou tudo no lugar, deixou tudo bonitinho. Aí, segundo o vereador Uno e segundo quem o procurou, a fiscalização foi embora, tiraram o álcool gel, tiraram os papéis, tiraram os copos descartáveis, né? E colocaram os móveis velhos lá de novo no lugar, né? Ou seja, segundo um funcionário da saúde que testemunhou isso,
Copo descartável, papel, álcool gel, limpeza, é só quando vem a fiscalização. Como eu disse há pouco, há pouquíssimos dias assumiu a Secretaria da Saúde uma nova secretária de saúde. Esperamos que a situação mude. Eu creio que irá mudar. Eduardo Bertin, na Palavra Livre, falou que é um absurdo dar um aumento real de apenas 0,99% ao funcionário público e que só está dando isso porque é ano eleitoral. Disse que já viu isso, o vereador Eduardo Bertin falou, disse que já viu caminhão da prefeitura em dia de semana levando terra a uma propriedade particular. Quando é assim, vereador, tira a foto, manda pra gente, ou melhor, manda para o Ministério Público, porque é improbidade administrativa. Também diz que tem conhecimento de máquina trabalhando em propriedades particulares em finais de semana e que isso não é novidade em ano de eleição. O senhor, como vereador, tem como uma de suas atribuições levar denúncias de tamanha gravidade ao Ministério Público, vereador. Não adianta só falar no plenário. Tem que tirar foto e levar ao Ministério Público. É crime de improbidade administrativa. Diz que sempre as respostas de requerimentos à Prefeitura são as seguintes. Está no cronograma de obras. Mas que tudo acaba sendo engavetado. Que sempre a Prefeitura usa como desculpas chuva, falta de recursos e, enquanto isso, a população sofre. Eduardo Bertin disse que a esposa, ele lembrou aqui que a esposa do Dr. Hélio, Dona Marineide, assumiu a Secretaria de Saúde e a parabenizou pela coragem, desejou também boa sorte a ela. João Paulo Urias, na Palavra Livre, falou sobre a Prefeitura encher linguiça nas respostas dos requerimentos, sempre sendo evasiva e não respondendo. Sobre a obra no Joaquim Francisco de Miranda, obras paralisadas nas férias e funcionando durante as aulas, e que sempre vai atrasando. Foi o que ele falou sobre a reforma da Joaquim Francisco. Disse que a Prefeitura alega ter cronograma de obras, mas não apresenta o cronograma, e que o cronograma não serve para quem gosta de desviar recursos. Foi o que disse o vereador João Paulo Urias. Fala que tem pré-candidato por aí, segundo o vereador João Paulo Urias, ele falou que existe um pré-candidato à Prefeitura pedindo filiação no partido do presidente Bolsonaro, que seria o PSL. Mas que isso deve ser desconhecimento ou má fé do pré-candidato, pois o presidente não está no PSL desde o ano passado. Na realidade, o presidente tentou até montar um partido, mas está sem partido porque não conseguiu filiação necessária nesse partido. Assinaturas de filiação necessárias para esse partido. Está sem partido. Ninguém quer o presidente Bolsonaro. Portanto, se alguém está pedindo voto, está pedindo para se ingressar no mesmo partido do presidente, é melhor a pessoa começar a mudar o discurso, porque o presidente está com o filme bem queimado, viu? É melhor nem citar que está do lado do presidente. Ele disse também que foi procurado pelo diretor de trânsito, no qual o diretor de trânsito teria contestado o fato do vereador ter indagado nas redes sociais sobre o fechamento da rua Estevam Maier durante um trabalho de concretagem que foi feito ali próximo ao Classir, entre a esquina da Estevam Maier e a rua 4 de junho. Segundo ele, o vereador teria dito o seguinte: olha, você que publicou no Facebook sobre o fechamento da rua, então liga para a concreteira, a empresa que fez o concreto, e pergunta sobre o tempo de secagem do concreto. Só que o vereador João Paulo Urias não fez tal publicação, não foi ele que publicou, não foi ele que fez essa indagação nas redes sociais. Após ele comunicar o diretor de trânsito aqui de Porangaba que não foi ele o autor da publicação, o mesmo se retratou, mandou uma mensagem dizendo: desculpe, eu me equivoquei. Esse diretor do departamento de trânsito se equivoca até na hora de emplacar a principal rua da cidade, colocou o nome errado, né? Na principal rua da cidade, recebeu uma placa com o nome equivocado. Equivocou-se, sempre se equivoca. Disse que o vereador João Paulo Urias, ele disse que esse diretor de trânsito e outros
diretores e chefes encarregados de serviço dormem durante o serviço, que alguns inclusive passam algumas horinhas em casa durante o horário de expediente, que em breve ele vai mostrar isso. Bom, também falou sobre a readequação da carga horária dos professores. Eles dão uma aula a mais e recebem como hora extra. Eles requerem que isso seja implementado ao salário, que custa R$ 1.200 por plantão para cada médico, que pelos seus cálculos, com o dinheiro que a prefeitura recebe do ISS do pedágio, dá para colocar 2 médicos de plantão. Disse que foi procurado por um morador da rua Ciro Alonso, que esse morador apresentou a ele que ele recebeu 40% de aumento do valor do IPTU. Esse morador da Ciro Alonso procurou, portanto, o vereador João Paulo Urias e mostrou o carnê do IPTU falando, olha, tá aqui, ó, 40% de aumento no meu IPTU. A Câmara não aprovou nenhum aumento, nenhum projeto de lei, né, que desse esse aumento para o contribuinte. Ou seja, pode ter vindo alguma coisa errada no cartão do IPTU desse morador da rua Ciro Alonso. Ou pode ser que a prefeitura está cobrando esse 40% a mais dos moradores da rua Ciro Alonso devido à ótima qualidade da rua, né? Que agora a rua Ciro Alonso está excelente. A prefeitura fez diversas melhorias no local. Nunca nem vi. O vereador João Paulo Urias finalizou a palavra livre questionando onde estão os membros da Defesa Civil que durante os problemas com as chuvas do dia 10 de fevereiro, ele não viu nenhum membro da Defesa Civil de Porangaba atuando efetivamente. O vereador Robertinho finalizou a sessão da Câmara, a palavra livre, falando sobre o coronavírus. Disse que ouviu várias versões aí sobre essa doença, como todo mundo, que ouviu um médico falar que o vírus mal seria capaz de causar uma gripe, mas que, por outro lado, também falou com seu primo, que mora na cidade de Milão, na Itália, e este retratou a ele que a situação é sim grave. Ele também leu um comunicado da Câmara, onde a Câmara vai restringir um pouco o horário de funcionamento para 6 horas, de funcionamento, e também as sessões da Câmara, tanto a ordinária quanto sessões extraordinárias que forem convocadas, também terão a presença restrita de funcionários e os vereadores ficará fechada nos próximos dias para a presença da população. Bom, é isso, pessoal. O Jornal ACN vai ficando por aqui. Hoje um pouco mais extenso, né, diante dos diversos assuntos. Qualquer novidade você acompanha pelo nosso site, o Cubo Notícias, que está aqui embaixo o endereço. Um grande abraço a você, um ótimo meio de semana e até a próxima.